Olá, seja bem-vindo a mais uma videomeditação. Como de costume, você sabe que a gente sempre começa esse processo de estudo da Palavra de Deus memorizando as passagens bíblicas. Eu quero deixar um parênteses aqui, porque algumas pessoas acham isso desnecessário. Mas eu quero lembrar você que sempre na sua vida você guarda coisas na sua memória. Muitas vezes você tem uma infinidade de músicas aí gravadas na sua cabeça que são inúteis para a tua vida pessoal e para a tua vida espiritual. Músicas que muitas vezes falam de sofrimento, dor, de choro. Então, aqui vai uma dica para você. A melhor coisa que você pode ter guardado na sua memória é a Palavra de Deus. Esta sim tem poder de te ajudar e de transformar a tua vida. Portanto, sempre acompanhe conosco esse passo, que é importantíssimo, para que naquele momento de dificuldade, a Palavra de Deus venha na tua cabeça e te ajude, certo? Como você sabe, nós estamos estudando as bem-aventuranças. E nas últimas 2 videomeditações, nós já memorizamos 4 versículos de Mateus 5. Nós memorizamos Mateus 5, do 3 ao 6, certo? 3, 4, 5, 6. E eu já lhe aconselhei que sempre a gente começa com a palavra bem-aventurados. Que você lembre de uma coisa que é boa, que faz bem para você, e de vento, bem-aventurados. Eu dei uma outra dica importante também para você, que sempre o primeiro versículo, a gente está memorizando sempre 2 versículos ao dia, sempre o primeiro versículo vai falar de algo que está ligado à sua capacidade de pensar, ao seu intelecto, ao seu caráter. E, por exemplo, os pobres em espírito, os humildes, ou como no caso de hoje, os misericordiosos, que é uma coisa para você entender que sempre essas primeiras frases, esses primeiros versículos, é algo mais ligado à mente humana, certo? E sempre o segundo versículo é algo mais palpável, como por exemplo, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e no caso de hoje, são aqueles que são os puros de coração, certo? Sempre começamos com bem-aventurados. Hoje, os nossos versículos dizem: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Vamos repetir? Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Essa palavra misericórdia é bem fácil de você lembrar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. O segundo versículo diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Você pode usar gestos para lhe ajudar. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos repetir desde o primeiro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esses são os versículos, Mateus capítulo 5, versículos de 7 a 8. Vamos lá relembrar desde o primeiro dia dessa série? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E os de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora vamos entender um pouco esses 2 versículos do nosso estudo de hoje.
Essa felicidade do coração que Deus nos dá nesse lindo sermão, ou seja, nessa linda pregação de Jesus, ela também se entende como sendo misericordioso e puro de coração. Ela se estende a isso. A gente está vendo, na verdade, essas coisas que nós estamos vendo são as características do caráter de Cristo, que Ele quer que você tenha também, para você se parecer cada vez mais com Ele. Então, Cristo teve essas características com Ele. Teve e tem. Então, segundo o dicionário, por exemplo, a palavra misericórdia, ela é descrita como uma pena que você sente, uma pena causada pela miséria alheia. Eu gosto de ensinar a palavra misericórdia assim. Ela é formada de duas palavras, misere e córdia. Misere quer dizer miséria e córdia coração. Miséria de coração. Sabe quando você olha o sofrimento de alguém e entende esse sofrimento e se compadece dele, e você sente o sofrimento daquela pessoa e quer ajudá-la? Isso é misericórdia, miséria de coração. Você se compadece com o sofrimento do outro. Então, a gente pode entender misericórdia também como perdão, como compaixão. A palavra compaixão também, a gente pode usar duas, compaixão, que quer dizer sofrer com, entendeu? Você se colocar no sofrimento do próximo. Misericórdia é a habilidade, portanto, de se colocar na pele de outra pessoa e pensar e sentir como que fosse ela, as dores dela, as situações que ela experimenta. Então, é amar na prática. Quando você sente misericórdia, isso te leva a ajudar as pessoas necessitadas e ainda também a fazer a vontade de Deus, que é muito misericordioso para conosco, você não acha? Ainda nesse contexto, segundo o dicionário Aurélio, a palavra puro, que também faz parte da segunda parte do nosso versículo, quer dizer algo que seja íntegro, que não esteja manchado, que algo límpido, transparente, sem mancha. Então, esse já é mais fácil de você entender. Imagina uma água suja de barro. Ela está impura. Ela ainda é a água, mas ela está contaminada pelas substâncias do barro. Essa água não serve para o seu consumo. Mas se você pegar e filtrar essa água, vai tirar todas aquelas impurezas, aqueles detritos de outra substância, ela voltará a ser uma água limpa e cristalina. Então esse significado de impureza ou de pureza é mais fácil para você entender. E dentro do contexto que a gente está estudando, essa pureza, na verdade, que é descrita nesse versículo, ela corresponde a uma pureza de consciência, porque toda vez que a Bíblia fala coração, pelo menos na maioria das vezes, ela está se referindo, na verdade, à nossa consciência, à nossa mente, e não ao coração, porque na verdade o coração ele não sente nada. Na verdade, toda a parte cognitiva, toda a parte de pensamentos, de emoções, ela está ligada à nossa capacidade de pensar, à nossa mente. Então, quando diz puro de coração, a palavra de Deus está querendo dizer nesse versículo é uma pureza na sua mente. E quem tem essa pureza? Essa pureza ela é atribuída àqueles que têm a consciência limpa, que já entenderam que Jesus pagou pelos seus pecados, ele já pagou a dívida dos seus erros. Isso lhe faz entender que já está tudo pago, deixa você sem culpa. Então essa é a pureza de coração que se refere a esse versículo, certo? Vamos relembrar o versículo? Bem-aventurados, sempre vai começar assim, correto? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Sempre repita comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. O segundo versículo agora. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros
de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora, vamos tirar lições. Vamos ler agora os Salmos 41 e 51 e tentar fazer uma relação com esses dois versículos de hoje, certo? Eu vou ler aqui para você os versículos e a gente vai fazer aí alguns apontamentos, algumas reflexões em cima dessas passagens, certo? O primeiro é Salmos 41, do versículo de 1 a 13, é o Salmos 41 inteiro. Diz bem assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livrará em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois sai espalhando-as. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, dizem eles. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu amigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Então a gente vê aqui que nessa passagem ele já começa de uma forma mostrando misericórdia. E que diz que aquele que tem misericórdia do pobre, aquele que se interessa pelo pobre, agrada ao Senhor e o Senhor o ajuda nas dificuldades. E essa pessoa, por mais que venha a passar dificuldades e por mais que todos se voltem contra ele, o Senhor estará do lado dele, pois o Senhor retribui misericórdia com misericórdia. Então é isso que essa passagem está falando. Eu quero lembrar para vocês que salmos são canções cantadas pelo povo israelita. Então está escrito aqui de uma forma poética que às vezes necessita de uma interpretação mais profunda, de um entendimento mais profundo. Então, talvez você não entenda muito porque está escrito aqui como se fosse um poema, digamos assim, certo? Mas a gente pode aqui, juntos, entender melhor. Vou ler agora para vocês o Salmo 51, do 1 ao 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor,
dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Todo esse salmo, ele está falando da pureza de coração. Você percebe que o salmista aqui escreve como um pedido, um clamor, para que Deus apague os seus pecados, para que ele tenha uma mente pura, ou seja, um coração puro. Você vê que o versículo diz, bem-aventurados os puros de coração. Lembra que eu falei para você que puro de coração é aquele que tem a consciência tranquila, pois sabe que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz. Aqui o salmista ele deixa isso muito claro. Ele clama e ele pede a Deus para que Deus perdoe todos os seus pecados, para que Deus dê a ele uma consciência tranquila, certo? Eu quero ler com você agora outras passagens que falam a respeito, para você entender que a Bíblia fala muito sobre misericórdia e sobre pureza de coração, que não está restrito só a essas passagens. Algumas vezes o nosso erro é que a gente não lê a Bíblia, a gente desconhece. E é sempre bom e é sempre importante a gente saber o que a Bíblia diz sobre os mais variados assuntos. Como hoje nós estamos estudando misericórdia e pureza de coração, eu quero ler aqui alguns versículos para vocês. Salmos 103:8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Em Provérbios 22:11 está escrito: quem ama a sinceridade de coração, veja, pureza de coração aqui está sendo expresso como sinceridade de coração. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Todos gostam de pessoas que são puras de coração, sinceras de coração, você não concorda? Sejam pessoas autoridades ou pessoas simples, todo mundo quer estar do lado de pessoas que têm uma consciência tranquila, que são boas pessoas. A pureza de coração em Cristo Jesus nos dá isso. E a palavra de Deus diz que tais pessoas prosperam na vida. Em 1 João 3,3 está escrito: todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então quem tem esperança em Jesus, purifica a sua vida, porque ele já nos purificou com o seu sangue derramado na cruz. Quem tem esperança nele, se purifica assim como ele é puro. Provérbios 12:10 está escrito: o justo cuida bem dos rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Amigos, eu quero dizer para vocês que, por mais que uma pessoa seja uma boa pessoa, por mais que uma pessoa pratique atos de bondade, se ela não faz para agradar a Deus, se ela não tem Deus, esses mesmos atos estão manchados de pecado, porque todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos erros, não há ninguém perfeito no mundo. O que nos limpa dessas falhas e desses erros no plano espiritual é o sangue de Jesus Cristo. Portanto, todos nós precisamos, a palavra de Deus diz em outras passagens que não há nenhum justo, pois todos caíram e estão necessitados do amor de Jesus e estão necessitados do sangue dele para purificar-se. Não há nenhum justo sequer, diz a palavra de Deus. Todos carecem de Deus. Portanto, por mais que você seja uma pessoa boa, você pode dar dinheiro aos pobres, você pode praticar atos de bondade e ajudar as pessoas, você ainda assim precisa de Cristo, porque até os teus melhores atos sem Deus estão manchados por uma vida de pecado, certo? Porque todos nós somos pecadores. A pessoa justa, ela cuida bem daquelas coisas que Deus dá a ela.
as pessoas que não têm essa justiça que vem de Deus, elas não dão valor aos bens que Deus proporciona a ela. Vivem desperdiçando seu tempo, sua energia, seus bens materiais também. Não cuida bem dos seus animais, não cuida bem da sua família, não cuida bem de si mesmo, da sua própria vida. A gente pode observar isso por todos os lugares. Lucas 6,36 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Já falei para você que misericórdia é aquele ato de você se colocar na situação do outro, no sofrimento do outro, aprender a pensar como ele, sentir-se como ele, compadecer-se dele. E Lucas 6,36 diz para a gente ser misericordioso como nosso Pai nos céus é misericordioso. Tiago 2,13 diz: por que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quando se diz juízo, é o julgamento que todos nós passaremos. A palavra de Deus nos exorta a nós sermos misericordiosos para que nós recebamos a misericórdia de Deus. Agora, entendendo tudo isso, nós precisamos decidir. Jesus, ao falar sobre todas as bem-aventuranças, ele deixa claro o exemplo que devemos seguir. Ele não só falou a respeito de cada uma das bem-aventuranças, mas ele viveu as bem-aventuranças. Suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, e nós devemos imitar para nos tornarmos iguais a ele. Que no dia de hoje você decida, faça pelo menos 2 decisões para se parecer com Jesus na pureza de coração e também em misericórdia. Você pode tomar a decisão de ajudar alguém que está necessitado nesse momento de dificuldade. Quem sabe uma pessoa que esteja com uma dificuldade financeira, que lhe falta alimento em casa, ou alguém que esteja passando por um momento depressivo, que você dê uma palavra de ânimo, que você dê uma palavra de conforto. Se você prestar assistência aos necessitados, é uma boa forma de você botar em prática a misericórdia. E ser puro de coração, basta você entregar a Deus aquelas coisas que você precisa se livrar. Você pode orar ao Senhor, confessar os seus pecados e pedir que Ele limpe a sua consciência. Caso você não tenha Jesus, entregue sua vida para Ele. Então, se você quer ter uma mente limpa, saber que já não há mais condenação, como diz a palavra de Deus, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele já pagou toda a dívida dos nossos pecados, então entregue a vida a Ele. Se tem algo que está pendente, confesse ao Senhor e peça perdão, e Ele será misericordioso contigo e você será puro de coração. No mais, agora nós vamos compartilhar com Deus através de uma oração. Faça essa oração comigo. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de estudo bíblico nas bem-aventuranças, que nós possamos conseguir ser bem-aventurados, receber todas essas bênçãos, mas não só isso, praticar também essas qualidades, Pai, que são as Tuas, que nós possamos vir a nos parecer mais contigo, que o Senhor possa limpar a nossa consciência, que a gente tenha a mente tranquila, Pai, que a gente saiba que toda a dívida do pecado foi rasgada, Pai, mediante o sangue de Cristo, e que nós possamos viver conforme a Tua vontade. Também nos ajuda a sermos mais misericordiosos, a ajudar os necessitados, Pai. Que o Senhor nos ajude em todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém.